Olá, eu sou a Renata e seja bem-vindo ao treinamento de afiliados aqui da Real. Esse treinamento será dividido em duas etapas. A primeira é em relação ao produto, nós entendemos um pouco sobre o produto, e a segunda é em relação ao seu painel de afiliados. Então, vamos começar? Nessa primeira parte, nós falaremos sobre a importância do seguro viagem, coberturas, destinos e suas exigências, necessidades dos viajantes, quais planos escolher e renovação. Então, qual é a importância do seguro viagem? O seguro viagem, ele é essencial para quem está viajando. Por quê? Ele nada mais é que um suporte, caso de algum imprevisto. Esses imprevistos, as seguradoras entendem e chamam de sinistro. Então, o que seria? Seria um prejuízo material ou um acidente durante a viagem que estejam, né, especificados no documento de seguro viagem, ok? Então, sabendo disso, claro que nós entendemos que ninguém quer utilizar o seguro viagem, mas é importante que o seu cliente, né, o seu seguidor, ele tenha confiança e possa utilizar aquele que ele contratou, ok? Então, para isso, vamos seguir. Os planos eles têm várias coberturas. Entre elas, existem as coberturas que são obrigatórias, de acordo com a SUSEP. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas coberturas. O traslado médico, que seria retirar esse viajante, por exemplo, do local que ele se encontra e levá-lo até um hospital, uma clínica para atendimento. O regresso sanitário, que é caso o viajante tenha que retornar ao seu local de origem por causa de alguma doença, algum acidente. E nós temos também o traslado de corpo, que é caso o viajante faleça durante a viagem, esse corpo ele é transportado de onde ele se encontra até o local de origem. Uma das coberturas mais perguntadas, né, e pela qual os clientes, de forma geral, têm interesse, são as de assistência médica e odontológica. Então, essas duas coberturas, elas vão cobrir apenas casos de urgências e emergências médicas que aconteçam durante a viagem. Então, assim, o que mais que os viajantes fazem durante, né, quando estão turistando? Eles andam muito, eles experimentam várias comidas, porque eles querem conhecer a gastronomia local, né, conhecer os pontos turísticos, entre outras coisas. Então, assim, o seguro ele cobre desde uma torção no pé até, por exemplo, uma intoxicação, até um acidente. Temos também a parte de morte em viagem, que vai cobrir também a parte acidental. Então, o beneficiário, né, ele vai receber o pagamento desse capital segurado, que esteja, né, no documento de seguro viagem, caso o viajante venha a falecer durante a viagem. Essa invalidez permanente ou total é no caso de uma perda ou redução funcional definitiva de algum membro ou órgão definitivo, tá? Então, também tem essas coberturas que estão entre as básicas, né? Temos também as coberturas mais procuradas, como as despesas farmacêuticas durante a viagem. As despesas farmacêuticas, elas vão cobrir apenas os remédios receitados pelo médico e pelo dentista que foi utilizado quando foi acionada a seguradora. Então, vamos dizer o seguinte: o viajante torceu o pé, acionou a seguradora, foi encaminhado para um médico. Esse médico lhe receitou alguns medicamentos. Esses medicamentos estarão cobertos, tá? Então, apenas nessa situação. Extravio de bagagem é algo muito recorrente. Quem viaja muito sabe que está sujeito a que isso ocorra. Então, o que ela vai cobrir? Aquela mala que foi despachada pelo viajante. É importante ressaltar que caso no momento em que ele for retirar na área de desembarque,
verifique que não recebeu, a sua mala não chegou. Antes dele sair dessa área, ele deve solicitar o PIR, que é o documento que comprova que ele não retirou essa bagagem, pois a seguradora vai solicitar esse documento quando ele for acioná-la, ok? Nós temos também aqui a prática de esporte amador. Vou falar brevemente, porque mais para frente também falaremos os detalhes. Ela vai cobrir a prática de esporte amador apenas em locais regulamentados pelas autoridades locais. E, para finalizar, nós temos coberturas para casos de urgências e emergências médicas de Covid-19. Então, para quem contrair, né, a doença durante a viagem, e também vale ressaltar que a cobertura de urgências e emergências de Covid-19 não cobre exames para entrar no local de destino, por exemplo, ou retornar ao local de origem, e também não vai cobrir quarentena ou isolamento social. Então, até agora, o que nós fizemos? Nós entendemos um pouco sobre o produto, o que é o seguro viagem em si. Nesse momento, nós vamos falar e entender sobre o destino e as exigências dos mesmos, porque dependendo do país, ele exige que o seguro tenha algumas coberturas específicas. Para começar, nós temos a Europa, no qual a maioria dos países já fazem parte do Tratado de Schengen. Esse tratado exige uma cobertura para urgências e emergências médicas a partir de 30.000 euros ou o valor equivalente em dólares, ok? Também exige repatriação sanitária e funeral. Essas duas coberturas todos os planos têm, porque é uma exigência da SUSEP, que é o órgão que regulariza os seguros viagens aqui no Brasil, né? Os seguros aqui no Brasil. Então, vale a pena ressaltar que no momento da contratação sempre aparecerão planos que vão cobrir esses locais quando o destino colocado for Europa. Venezuela. Na Venezuela exige essa cobertura mínima a partir, né, de 40.000 dólares. O Equador não estipula um valor mínimo, mas sempre tem o indicado, que seria o plano a partir de 30.000 dólares. Cuba exige cobertura a partir de 10.000 dólares. É importante ressaltar que atualmente no nosso site nós temos planos a partir de 15.000 dólares. E claro que nós também temos seguro para a viagem nacional. Vale ressaltar que os viajantes que fazem viagem nacional muitas das vezes também fazem viagens internacionais. Na viagem nacional, existe um ponto de atenção, que é a distância entre o local de origem e o local de destino. Então, essa distância ela tem que ser a partir de 100 quilômetros para que os viajantes estejam cobertos. A partir de agora, nós vamos entrar na parte de necessidades dos viajantes. O que nós temos que ver em relação, né, ao viajante para poder indicar o melhor seguro para ele. O primeiro item que nós temos que prestar atenção é em relação à idade dos viajantes. Por quê? Nós temos seguros que vão cobrir de 0 a 39 anos, 0 a 64 anos, 0 a 85 anos. Então, para que a gente selecione o seguro correto, a gente tem que saber a idade do viajante. Uma dúvida frequente é em relação à cobertura para bebês, por exemplo. Então, como eu disse anteriormente, o seguro cobre de forma geral, né, de 0 até a idade estipulada. Vocês sempre vão conseguir verificar na descrição do seguro, ok? Um ponto de atenção extra, eu diria que nós temos que ter, é em relação à parte de gestantes. Por quê, né? Tem muitos detalhes que nós temos que olhar com atenção.
Então, por exemplo, assim, o primeiro deles é que as seguradoras exigem que a gestante viaje com autorização médica. Isso não significa que ela tenha que enviar para a gente esse documento antes dela viajar, mas sim que a seguradora pode e certamente o solicitará, né, caso ela acione, por exemplo, a parte de cobertura de urgência e emergência médica, tá? Então vamos lá. Não são todas as seguradoras que cobrem gestante, então esse é um ponto de atenção no momento de contratação do seguro, e elas limitam desde a idade da gestante até as semanas de gestação. Não vão cobrir o parto, seja ele programado ou não, né? É normal ou programado, e também se a seguradora acontece às vezes da segurada ela querer engravidar durante a viagem, ela não terá cobertura de gestação, caso ela engravide, né, durante a viagem. E pouquíssimas seguradoras cobrem o recém-nascido. Partindo desse ponto, vou falar em relação às seguradoras, certo? Então, por exemplo, nós temos a Affinity, a Assistcard e a Universal. Elas têm os mesmos critérios em relação à gestante. Elas vão cobrir até a 28ª semana, não cobrirão recém-nascido e cobrirão até que a gestante tenha idade até 40 anos. Agora a gente vai falar algumas seguradoras que têm critérios diferentes em relação à gestação. A Cores, por exemplo, a Cores e a ITA, elas cobrem até a 32ª semana de gestação. Entretanto, a gestante, no caso da Cores, tem que ter até 45 anos e, no caso da ITA, até 42 anos. A MTA e a Intermac, elas vão cobrir até a 28ª semana, mas não tem limite de idade. Vale a pena, né, a gente ter esse conhecimento, porque nós sabemos que as mulheres estão se tornando mães cada vez mais tarde. Então, a gente precisa dessa informação para poder indicar um seguro que de fato vai cobri-la caso necessário. Agora vamos voltar a falar dos esportes. Os esportes é sempre importante nós sabermos qual será o esporte praticado, pois tem esportes que seguradoras, por exemplo, vão cobrir e outros que não. Então, a gente precisa saber qual é o esporte. Se é amador do profissional, porque atualmente nós trabalhamos apenas com o esporte amador. Então, vou explicar para vocês o que a seguradora entende por esporte amador. Esporte profissional, na verdade, porque com exceção disso é tudo amador. Para a seguradora, se o viajante recebe eh, alguma premiação, seja medalha, valor monetário, qualquer premiação é um esporte profissional. Então, assim, vou citar um exemplo para vocês entenderem. Nós temos essas corridas de rua, por exemplo, de 5 quilômetros, que nós vamos lá, pagamos a inscrição para participar e a gente acaba ganhando a medalha, né? Que a gente pagou. Então, esse esporte a seguradora entende como esporte profissional. Aqui agora eu vou falar com vocês em relação aos tipos de planos. Então, nós temos planos disponíveis para viagens internacionais, iniciando aqui no Brasil, sejam elas para Estados Unidos, Europa, América Latina e o restante do mundo. As viagens nacionais, elas são tanto para brasileiros viajando aqui dentro do território do Brasil, quanto para estrangeiros que vêm para o Brasil e para ambos os casos, quando o viajante, né, já está em viagem. Nesses casos, é necessário uma renovação de seguro viagem. E para finalizar essa primeira etapa, né, do nosso treinamento, nós temos disponíveis aqui agora a cobertura PET. A gente sabe que atualmente as pessoas, né, os bichinhos, eles são parte da família e cada vez mais as pessoas querem levar eles consigo durante a viagem. Então, são alguns planos específicos, eles vão cobrir as despesas médicas, por exemplo, no exterior. E assim, né, se o pet estiver no Brasil, por exemplo, e tiver algum hotel que pet homologado,
Se o tutor dele ficar impedido de votar na data prevista, também tem essa cobertura. Então, é menos uma coisa para o viajante acabar se preocupando, porque sabe que o seu pet também terá um suporte, tá bom? Então, finalizamos agora a primeira etapa. Vale a pena ressaltar que essas informações elas podem ser alteradas sem aviso prévio. Então, sempre que vocês pegarem algum viajante que vocês não tenham certeza se o plano vai cobrir as necessidades deles, por exemplo, nós temos a equipe aqui de vendas que está disponível para ajudar vocês. Então, o nosso horário de atendimento é das 9 da manhã às 9 da noite. Então, vocês podem perguntar que a equipe de vendas vai auxiliar vocês. E também, nós temos plantões nos feriados, né, e finais de semana, com atendimento das 9 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 9 da noite, tá bom? Então, gente, precisando, pode contar com a gente e vamos nos falar no próximo treinamento, no próximo vídeo sobre o painel de afiliados de vocês. Até logo!